Paz do Senhor Jesus. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor. E eu queria estar fazendo menção desse personagem do mês, Gideão, que se encontra no livro de Juízes. E eu queria compartilhar um pouquinho que está escrito no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 28. A palavra de Deus diz assim: Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Queria pegar essa parte B do versículo, que a palavra nos fala que sossegou a terra um período de 40 anos. Todos nós já estamos ouvindo a mensagem que fala sobre a vida de Gideão desde o início desse mês. E eu comecei a meditar um pouco nesse período aqui, que já é o final, né? Ou seja, a parte final da vida de Gideão. E a palavra aqui está falando que a terra, ela teve um período de paz, ela teve um período de sossego. E foi esse período 40 anos. E o que eu quero trazer para a nossa meditação neste dia de hoje? Gideão, ele venceu batalhas, ele ganhou guerras através da ajuda do Senhor. Porque quando nós voltamos nos capítulos anteriores, no capítulo 6, que quando o anjo aparece para Gideão, quando ele está malhando trigo no lagar, Gideão ali, ele se coloca como uma pessoa incapaz, ele se coloca como o menor da sua casa, e mesmo assim o anjo do Senhor o encoraja a ele continuar fazendo aquilo que Deus o ordenou a fazer. E assim ele consegue vencer os midianitas, ele consegue vencer todas aquelas pelejas que ele teve que enfrentar diante daquele povo naquele momento. Porém, nesse contexto aqui, eu queria trazer um pouco sobre o legado que Gideão deixou, né, neste período, ou seja, Deus ele dá um tempo de descanso para a terra. E eu começo a entender que, se nós voltarmos alguns versículos anteriores, o povo queria que Gideão governasse, liderasse sobre o povo naquele momento. E Gideão ele nega estar liderando o povo, ele fala que o Senhor iria liderar e dominar o povo naquela época. E para isso ele pede ao povo que venha trazer utensílios para que ele possa criar um éfode. Vai estar dizendo no versículo 27, né? Diz assim: E fez Gideão um éfode e pô-lo na cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Ou seja, Gideão, neste exato momento, eu vejo que ele começa a agir na força do seu braço. Ele tomou uma decisão sem consultar ao Senhor. E porque ele tomou essa decisão sem consultar ao Senhor, ele deu uma brecha para que o inimigo pudesse se aproveitar dessa situação, para que ele viesse atacar aquele povo de alguma forma. E o que eu quero trazer para a nossa meditação hoje? Às vezes nós estamos vivendo numa vida de vencer muitas guerras, nós estamos vencendo as pelejas do dia a dia, nós estamos conseguindo mostrar para o povo que o Senhor Jesus ele reina através da nossa vida. Porém, quando a gente consegue cumprir todo esse propósito, quando a gente consegue vencer todos os inimigos, o Senhor Jesus ele traz na nossa memória um tempo para que nós venhamos ensinar, nós venhamos passar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração para as próximas gerações. E eu faço uma pergunta: o que nós estamos ensinando para a geração que está nos seguindo? O que nós estamos passando para essa geração que tem nos observado? E Gideão ali, ele simplesmente não quis, ele não aceitou estar de frente daquele povo e ele tomou a decisão de simplesmente criar algo para que atraísse o povo para a presença de Deus. Talvez fosse uma forma de não foi mal intencional, de forma que o povo iria adorar outros deuses, porém aquilo foi criado uma brecha. E eu queria trazer isso para a nossa meditação hoje. Qual é o legado que nós estamos deixando? A palavra de Deus vai falar que Gideão teve muitos filhos e filhas. E assim, o que nós estamos ensinando aos nossos filhos, o que nós estamos fazendo deixando assim enraizado no coração de nossos filhos, para que quando nós venhamos a falecer, os nossos filhos continuem a propagar aquilo que foi direcionado dos céus para a nossa vida e a palavra de Deus continue sendo propagada através de geração em geração. Então eu queria ler também no versículo 33, que fala assim: E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins e puseram a Baal por Deus. Gideão, ele deixou essa brecha
e fez com que nenhum dos seus filhos seguisse esse caminho, ou seja, entendesse que o Senhor é a nossa força, que toda a vitória dada ao povo foi por intermédio de Deus. Tanto que nós vamos ver que o Senhor Jesus, quando fala com Gideão para selecionar o exército, é somente 300 homens, porque não ia adiantar ter 10, 15, 20 mil homens que não entendessem que a força que nós carregamos é a força que vem do céu. Então nós precisamos fazer com que a palavra de Deus, com que os ensinamentos que o Senhor está nos dando, com que todas as vitórias que nós estamos conquistando, todas as pessoas que nos cercam precisam entender que quem nos fortalece é o Senhor. Todas as pessoas que nos admiram precisam entender que quem peleja por nós é o Senhor. Não vai adiantar nós termos grandes conquistas, não vai adiantar nós termos grandes vitórias se nós não entendermos que essa força vem de Deus. Então pessoas têm nos observado, os filhos têm nos observado, os seus amigos têm te observado. E o que acontece? Se eles não entenderem que essa força, que essa vitória, que toda guerra vencida vem por intermédio de Deus, não vai adiantar, porque a primeiro momento que ele tiver uma oportunidade de adorar outros deuses, ele vai se esquecer de tudo aquilo que nós estamos construindo nesta terra. Porque o povo, aqui no versículo 34, vai falar que os filhos de Israel não se lembraram do Senhor. 35 diz, nem usaram de beneficência com a casa de Gideão. Ou seja, não adiantou. Passou-se 40 anos, a terra não tinha ninguém para atacar, a terra estava passando por um período de tranquilidade, a terra estava passando por um período de paz e simplesmente após a morte de Gideão, ninguém se lembrou do que o Senhor fez, ou seja, não estava enraizado. A palavra de Deus precisa estar enraizada em nosso coração, porque se ela não estiver enraizada, o que vai acontecer? Qualquer coisa que acontecer à nossa volta, nós vamos nos esquecer que foi o Senhor Jesus que nos trouxe vitória. Qualquer vento que chegar para a nossa vida, nós vamos esquecer que nós temos que consultar ao Senhor e pedir orientação ao Senhor para saber como vencer essas tempestades que nos cercam. Então, Gideão, ele teve orientação do Senhor para vencer as batalhas, mas para criar e para construir esse éfode, ele não pediu orientação ao Senhor. E através disso, ele deixou uma grande brecha para esta geração. Então, a Bíblia vai falar que a boca fala o que o nosso coração está cheio. Se a nossa boca está proferindo o que o nosso coração está cheio, eu quero trazer hoje, nós precisamos enraizar a palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, a verdade, ela tem que estar totalmente enraizada em nosso coração para que no dia que as pessoas que têm nos ensinado este caminho, nós venhamos entender que, não, a palavra está no meu coração, então eu preciso proferir aquilo que o Senhor nos ensinou. E talvez aquele povo não estava com o coração cheio da palavra de Deus. Então o que acontece? Então eles começam a entender que tudo aquilo que passou na época de Gideão foi somente com Gideão, e eles começam a adorar a outros deuses. Então eu quero falar para nossas vidas hoje, nós devemos encher o nosso coração de paz, de esperança, de bondade, de paciência, domínio próprio e o amor de Deus. O amor de Deus que lança fora todo medo. Esse amor que é um amor benigno, esse amor que é um amor que vai fazer com que a nossa vida supere qualquer obstáculo. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Ele amou o mundo. Então, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual é o legado que nós estamos deixando para essa geração que está nos seguindo? Gideão, ele venceu grandes batalhas, mas após a morte dele, o povo começou a se prostituir. O que nós temos deixado de raiz, enraizado no coração dos filhos ou pessoas que nos admiram? O que está saindo da nossa boca? São palavras de bênção ou palavras de maldição? Quando as pessoas olham para a nossa vida, será que elas conseguem enxergar que toda força, toda conquista, tudo que nós viemos fazer nesta terra provém da misericórdia do Senhor? Então nós devemos entender isso. Um dia nós não vamos estar mais aqui. E as pessoas que estão após a nossa geração, será que elas vão conseguir seguir esse caminho que nós estamos trilhando? Ou será que nós estamos deixando um caminho todo sem pavimentação, para que qualquer coisa que acontecer no meio dessa jornada possa desviar, distrair este povo?
Um povo distraído é um povo perdido. Então, que nós venhamos verdadeiramente deixar um legado enraizado em vidas, nos corações das pessoas. Então, que a palavra de Deus, que é a verdade, que cura, que liberta e que nos salva, venha enraizar em nosso coração e, através da nossa boca, nós venhamos proferir palavras de bênçãos e não maldição. Fiquem com Deus. Essa é a palavra para a nossa meditação neste dia. Deus abençoe a todos.